Olá, pessoal. Olá, já estamos prontos para começar a nossa. Estamos prontos para começar a nossa live. Acho que assim está melhor. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje, a Semet vai ter aqui como convidada a Mamã M. Acredito que todos que tiveram acesso ao flyer da Semet pode notar que hoje teremos uma convidada, a Mamã M. Não sei se toda a gente já conhece a Mamã M. Gostaria que alguém me desse um sinal. Quem já conhece a Mamã M? Estou a ver aqui o Fânio, a Suli, a Núria. Sejam todos bem-vindos. A Cris. Sejam todos muito bem-vindos ao live da Semet. Na realidade, eu permiti, ou seja, o live começa às 20 horas, mas como a vez passada nós já tivemos alguns problemas de rede, então eu preferi começar um pouquinho mais cedo para depois conseguirmos entrar em contato com a Mamã M. A Mamã M é a nossa convidada, nós somos Semet, Sociedade de Mulheres de Engenharias e Tecnologias, uma associação sem fins lucrativos, que visa trabalhar diretamente com as mulheres e as estudantes totalmente ligadas às áreas de engenharias, ciências e tecnologias. Ou seja, a Semet está aqui para dar o direcionamento a todas as mulheres que estão nessas áreas de engenharia, ciências e tecnologias, que se calhar precisam de um suporte, de um apoio, de representatividade. Nós sabemos que para determinadas áreas, quando nós somos bem representados ou sabemos que tem pessoas que também conseguiram passar por elas, então a nossa vida é bem melhor. É olhar para uma engenheira e dizer, olha, ela é uma engenheira de petróleos, eu também estou a formar-me em petróleos, como é que ela chegou ali, saber das áreas, ficar muito bem mais informado, que é para poder ajudar a conseguir conciliar e a continuar na sua vida acadêmica. A Semet tem vários objetivos, entre os quais trabalhar com as mulheres nessas áreas técnicas, porque as mulheres estão em número muito reduzido nestas áreas, mas o grande objetivo é termos as mulheres ali bem prontas para darem o seu melhor. Não simplesmente estarem em número reduzido, poderem ser mais mulheres nessas áreas e capacitadas. Porque é verdade que nós temos mulheres e várias nestas áreas, mas muitas delas às vezes precisam daquele input, daquele empurrão para se capacitarem melhor e conseguirem alcançar seus objetivos. Nós temos um programa chamado Programa de Mentoring, que é um programa muito ligado às mulheres que já são formadas, ajudarem aquelas que estão para se formar. Ou seja, o mentoring é uma forma de direcionamento. Pegamos algumas mulheres que já são formadas em determinadas áreas, possa ser química, ou então petróleos, ou então geofísica, ou minas, ou mecânica, e assim sucessivamente, e as mesmas serem como suporte
para as futuras engenheiras que se formam, ajudando nos seus trabalhos de conclusão do curso, numa forma de conseguirem estágios para poderem, então. Ok, voltamos. Uma forma de conseguirem estágios para então terem as suas vidas acadêmicas como é que eu posso dizer isso? Conseguirem alcançar os seus objetivos como estudantes e como profissionais. Já fizemos vários encontros, entre os quais nós ensinamos algumas mulheres como elaborar CVs para determinados lugares, né? Porque é verdade que para um determinado lugar ou empresa existe elaborar os CVs. Não sei porque que o meu telefone está a virar sempre a página para o WhatsApp. Enfim. Mas estamos aqui. Eu já vejo que a nossa convidada já está online, que é a Mamãe M. A Mamãe M já está online. Muito obrigada por vocês estarem aqui um pouquinho mais cedo. Eu disse porque que eu comecei mais cedo, porque a vez passada tivemos alguns problemas e o objetivo é podermos continuar com o nosso live na maior normalidade e naquilo que nós conseguimos fazer para alcançar os nossos objetivos. Estarmos aqui, toda a gente, e podermos falar de tudo. Eu tenho aqui o nosso tema marcado, que é Mulheres Engenheiras Quebrando Estereotipos. Então vamos falar com uma mulher engenheira que também é humorista e que ela nos fez rir muito. Toda a gente sabe, a Mamãe M já nos fez rir muito, muito. Antes de eu poder falar com ela aqui, eu já vi muitos vídeos dela, já ri muito. E quando eu descobri até que ela faz engenharia, eu fiquei admirada. Porque eu comecei a me perguntar qual é o tempo que a Mamãe M tem para estudar engenharia e ter aquele tempo de editar aqueles humores, editar os vídeos, fazer várias personagens e depois sair bem, publicar, e eram muitos vídeos. Então, vai ser uma das curiosidades que a Mamãe M vai ter de nos responder aqui quando tivermos no ar. No entanto, eu vou aqui convidar a Mamãe M, já são 20 horas pontualmente, e vamos começar com as nossas conversas da SMET. No entanto, eu queria deixar aqui uma palavrinha de segurança. Estamos em fase de Covid-19 e seria bom que todos nós levássemos em consideração as medidas de segurança. Por favor, se sair de casa, sair com a máscara, o álcool gel, o distanciamento de 1 metro, não se esquecer do distanciamento de 1 metro. Não abraçar, não beijar. Eu sei que o povo angolano é muito caloroso e gosta de estar ali e transmitir amor e tudo mais. Mas vamos ter mesmo de nos conter por algum tempo para podermos ter as nossas vidas salvaguardadas. Porque se nós conseguirmos deixar de abraçar e beijar agora, podemos permitir que o Covid não se espalhe. E então tenhamos que passar por essa fase difícil rapidamente, conforme os outros países também que estão a enfrentar a fase do Covid consigam ultrapassar. No entanto, sem mais delongas, eu vou fazer aqui o meu pedido à minha convidada. A minha convidada. Vamos aguardar pela Mamãe M. Minha convidada já logo vem. Olá, Mamãe M! Olá, tudo bem? Tudo! E tu, como é que estás? Eu tô bem também, graças a Deus. Então, seja bem-vinda à SMET. Obrigada. Acho que já sabes o significado, Sociedade de Mulheres de Engenharias e Tecnologias. Uhum, sei sim. E aí acredito que tem já uma boa informação sobre a SMET, porque a Margarida está diretamente ligada a ti e nós sabemos. Então, minha convidada, diga-me lá, quem é então a Mamãe M? Já eu confesso que
quero saber da Mamãe M se é a primeira entrevista que tem assim, se é o primeiro live que tem conversas nessa fase do Covid. Como convidada, sim. Como convidada, sim. Boa, então temos aqui o privilégio de sermos as primeiras pessoas a convidar a Mamãe M. Muito bem. Sim. Então, quem é a Mamãe M? Eu gostaria de saber quem é exatamente a Mamãe M. Bom, a Mamãe M, se vamos parar a Mamãe M da Márcia Alexandra. Quem está a falar contigo agora é a Márcia Alexandra, né? A Mamãe M é Márcia um Alexandre. Yeah. Mamãe M é um personagem, como tantos outros que eu criei. Já vão uns tantos anos. E é um personagem que aparentemente caiu nas graças do pessoal e, e fiz vídeos durante um bom tempo e foi. E foi. É um personagem, a Mamãe M é um personagem. É um personagem. Quem fala comigo Uhum. agora é a Alexandra, é isso, né? É a Márcia, yeah. Márcia, ok, Márcia. Isso. Tá bem. Eu pergunto por quem é a Mamãe M na realidade, porque nós conhecemos como Mamãe M. E eu Uhum. acredito que toda a gente, se quisesse entrar em contato contigo pelo Insta ou pelo FB, ia procurar primeiro Mamãe M e não Alexandra. Certo, certo. Então, é por isso que eu perguntei quem é então a Mamãe M. Bom, eu quero Normal. saber um pouquinho da vida estudantil da Mamãe M. Pergunto isso por quê? Da Alexandra, isso. Pergunto isso por quê? Porque eu sou uma das pessoas que me perguntava, então, como é que era essa coisa de levar a vida acadêmica e também essa vida de fazer humor, visto que já começou a fazer humor já há um tempo, enquanto estudava ou era estudante. Então, quero Uhum. saber como é que foi levar essa vida assim, de fazer humor e também acadêmica ao mesmo tempo. Bom, eu estudei fora. Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz lá o meu curso de engenharia de petróleo. E na Uhum. altura, esse personagem eu criei e desenvolvi enquanto ainda vivia lá. Mas Ok. sempre foi. A minha irmã usa a palavra alter ego, tipo algo além de mim, estás a ver? Porque a mamãe não tem nada a ver comigo. Eu vi pessoas aqui a dizerem que está muito séria e tudo mais. Mas na vida real eu sou uma pessoa muito séria. Sou muito séria, sou introvertida, não sou tão explosiva como a mamãe é. Mas na altura ajudou-me porque eu vivia sozinha. Quer dizer, vivia sozinha porque obviamente a minha família estava cá. E eu, para além de, obviamente, que a faculdade de engenharia leva muito tempo da pessoa. Mas era uma altura em que Sim. eu era muito ativa nas redes sociais, era a altura que o Snapchat tinha muita aderência por parte das pessoas, não como agora. Então eu estava sempre em contato direto com as pessoas e aconteceu que eu sempre fui muito colada à minha mãe e à minha avó. Ok. Então, em função disso, eu sempre gostei de estar perto dos mais velhos. E quando a pessoa está perto de mais velhos, aprende muita coisa. Aprende expressões do tempo que já lá vai, ouve histórias. E eu ia criando histórias com base nas coisas que eu me lembrava e com base nas coisas que eu ouvia dos mais velhos com quem eu me relacionava. E a partir daí, eu digo sempre, eu tenho uma imaginação muito forte e juntando essas coisas eu ia desenvolvendo histórias que faziam, na verdade, com que as pessoas se identificassem com aquilo que eu contava. E isso é o que me fazia e me dava muita vontade de continuar a fazer os vídeos, era sentir que as pessoas se identificavam com aquilo. Então, epá, se eu estou aqui a fazer alguma coisa que na verdade não sou única, que todo mundo de alguma forma olha para isso e se revê. Então eu continuava a fazer. E foi assim que surgiu. Mamãe M foi um personagem que surgiu, M de Márcia, né, que é o meu primeiro nome. E as Uhum. pessoas foram chamando-me por Mamãe M, os meus amigos, Mamãe M. No princípio eu tinha muita relutância em aceitar isso. Mamãe M, mas ficou hoje, todo mundo conhece-me por Mamãe M, então é o nome que eu vou ultimamente. Boa, boa. Eu ouvi há pouco tempo a Alexandra dizer que, então, que fazia
ou seja, reproduzia o que os mais Uhum. velhos faziam normalmente ao seu lado. Aprendias muito com Uhum. os mais velhos e então Uhum. acabaste reproduzindo o que eles faziam e isso se tornou, ou seja, as pessoas foram se identificando com aquilo porque é o típico das famílias angolanas, né? Se posso assim dizer, das famílias africanas, nós temos já uma forma típica de ser. Pois, eu estou aqui a ver que a Alexandra está mais séria. Eu disse, Eu sou opa, super séria. Eu sou ok. muito séria. Então, quando tiveres que encarnar a mamãe M, ficas também uma pessoa totalmente diferente. Yeah. A mamãe, como eu disse, a mamãe é um personagem. E eu, os meus vídeos, normalmente eu gravo-os sozinha. Porque, conforme eu Uhum. disse a princípio, eu sou introvertida. Há coisas que eu faço enquanto mamãe que se eu estiver na frente de outras pessoas, eu não vou fazer. Ok. Então, yeah, esperar chegar ao meu lado e ver. A única coisa que eu tenho, que a mamãe tem, é rabugice. Eu sou muito rabugenta. Fora isso, Fora isso, somos pessoas totalmente, vou definir assim, somos pessoas totalmente diferentes, porque eu sou séria, eu não falo alto, eu sou introvertida, o personagem da mamãe M é totalmente diferente, é totalmente diferente daquilo que eu sou enquanto pessoa. Então, yeah, já houve pessoas que chegaram ao meu lado e disseram, mas tu nos vídeos pareces ser outra pessoa. Yeah, sou outra pessoa. Ok, ok, Alexandra, muito bem. Eu quero saber como é que foi a aceitação da tua família quando começaste a fazer humor. Bem, agora estás a me dizer que moravas sozinha quando começaste a fazer, Uhum. então isso foi bem mais fácil porque fazias sozinha. Mas como é que foi eles quando começaram a ver os teus vídeos a partir daqui, da Angola? Como é que eles reagiram à tua nova forma de interagir aí? Bom, eu nunca tive problemas em relação a isso. E uma das Uhum. coisas que muita graça me dá é ver a minha mãe sentada a ver vídeos meus e a rir como se estivesse a ver um show de humor na televisão. Acho que ainda ontem, sério, certo. Ainda ontem eu fiz um vídeo e a minha mãe pede sempre, oh, deixa-me ver, deixa-me ver. E nunca tive uma reação má. Nunca tive a minha mãe a dizer-me, olha, cuidado, não faças isso. Não, a minha família sempre foi, oh, essa miúda é maluca, como é que essa miúda está a fazer isso? Mas nunca fazer ou ter uma palavra menos boa para me dizer em função dos vídeos que eu fazia. Ah, o meu telefone está com alguns problemas, não sei o que se passa. Estou Mas aqui. enfim. Consegues me ver? Uhum. Ah, ok. Então estavas a dizer que nunca tiveste problemas e tudo mais, e que a tua mãe sempre, quando vê os teus vídeos, é como se estivesse a ver de um outro humorista. Sim, a minha mãe gosta muito. A minha mãe é daquelas que senta, pega no telefone, entra pro Facebook e mata-se a rir. É capaz de ficar horas aí sentada só a rir das coisas. E há coisas até que ela vê e diz: essa sou eu, essa sou eu. Então, Uau, yeah. foi fixe. Tá Uhum. bom. Como é que escolheu o curso de engenharia de petróleos? Como é que começou para escolher o curso de engenharia de petróleos? As engenharias são muito vastas Uhum. e tem muitas áreas, mas como é que escolheu especificamente a engenharia de petróleos? Bom, eu vou dizer que é algo que eu sempre quis fazer. Na verdade, porque eu sempre tive aptidão para matemática, física, química, sempre gostei. Eu digo sempre a matemática excita-me, porque é uma disciplina que eu amo. Ok. Mas o que é que aconteceu? Eu sempre quis fazer. E eu queria, na verdade, fazer o ensino médio no Uhum. SUMB, é onde nós temos os nossos institutos. Mas eu sempre fui filha de papai. Então meu pai não aceitou, não quis que eu fosse para lá, filhinha, vai sair, vai estudar para lá e tudo mais. Entender. Na altura, ok, na altura que eu ia fazer o ensino médio, eu disse, ok, então já que eu não posso ir para lá, eu quero estudar no Cruz Linda, porque na altura o Cruz Linda tinha o ensino médio de engenharia de engenharia de petróleo. Mas Aqui em o Luanda? meu. Sim, aqui em Luanda, o Colégio Cruz Linda tinha esse Ok, curso. ok. E eu queria ir para lá, mas o meu pai queria que eu fosse estudar para a Escola das Madres.
E eu não queria ir para a Escola das Madres. Meu pai queria que eu fosse estudar lá. Meu pai queria que eu fosse estudar lá porque as minhas primas já estudavam lá. E eu disse, não, eu não vou, eu não quero estudar lá, eu quero fazer ensino médio, eu não quero fazer PUNIV. Então foi meio que um braço de ferro. Lembro-me até hoje que Uhum. meu pai matriculou-me uma semana antes das aulas começarem, num colégio que não era o que eu queria, num curso que não era o que eu queria fazer. Mas pronto, E... eu acabei por fazer ciências exatas. Uhum. Fiz que meio que também me permitia mais lá à frente optar pelo caminho que eu queria. Ok. Fiz o PUNIV de Ciências Exatas e quando terminei, eu queria, na altura, tentei entrar para a universidade, para a Faculdade de Ciências, para Agostinho Neto, para fazer o Uhum. curso de Geofísica, porque eu tenho um tio que é geofísico e eu queria fazer aquele curso, mas eu não conseguia entrar. Entretanto, fiz o teste na Universidade Católica e entrei, mas era o curso de Engenharia de Informática, coisa que eu nunca quis fazer. Mas pronto, Ok. entretanto, fiz o curso de Engenharia de Informática até o segundo ano, mas depois surge a oportunidade da Bolsa, que eu fui bolseira durante alguns anos nos Estados Unidos. Uhum. Surge a oportunidade de ir fazer engenharia mecânica. Eu só não queria fazer engenharia de Epa, já engenharia. passaste Eu, por eu muitas sempre eu quis engenharias. eu sempre quis ser engenheira, Ok. sempre, sempre. Era o meu sonho de consumo, ser engenheira. Mas em contrapartida eu nunca gostei do curso de engenharia de informática. Eu não me dou bem com linguagem de programação. Eu não gosto. Existe algum bug no meu cérebro que eu não consigo entender linguagem de programação. Infelizmente, o curso de engenharia aqui em Angola é virado para a programação. Uhum. Então, e na verdade era um curso que eu nunca quis fazer. Mas quando surgiu a bolsa era, todo mundo tinha que escolher um curso e dos cursos que eu queria, que era o curso de engenharia de petróleo, que é o que eu sempre quis fazer, não tinha. Então, Ok. conversei com alguém, conversei daqui, conversei com meus pais. Epá, vou fazer engenharia mecânica, que eu também tenho um primo que é engenheiro mecânico. Epa. Yeah. Só que, estou já aqui a contar a história, só que o que é que acontece? Na altura que era suposto nós irmos e eu começar a fazer o inglês e tudo mais, houve um incêndio na empresa que me iria dar a bolsa e os meus documentos e de todo mundo que seria bolseiro incendiaram também. Então, mais um atraso. Entretanto, nesse atraso, que era a espera para tratar outros documentos e tudo mais, o curso de Engenharia de Petróleos abre na universidade para a qual eu iria estudar. Eu disse, pá, já que o meu curso abriu, eu mudei. Não cheguei a fazer engenharia Ok. mecânica, fui direto para fazer engenharia de petróleo. E aí foi, eu estudei na Universidade de Houston, no Texas, e fiz engenharia de petróleo lá. Ok, boa. Tem aqui uma pergunta da Mara que é Secoca. Ela diz: como foi a sua experiência de estudante bolseira no estrangeiro? Principais desafios e oportunidades. Como é que foi a tua experiência? Bom, eu digo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ido estudar fora. Por quê? Porque Ok. mostrou-me que Angola não é um mundo. Angola é uma caixa e o mundo é algo bem maior. Uhum. E isso foi bom para mim porque eu vivia. Ainda há dias estava a conversar com uma amiga e a realidade da Márcia daquela altura não é a Márcia de hoje. Eu não conseguia, se alguém falasse mal comigo, eu era tão tímida que eu não conseguia responder de volta. Eu não conseguia falar, por exemplo, sobre os meus sentimentos e eu não conseguia falar se alguém tivesse aqui e tivesse a falar muito alto, eu não conseguiria chegar ao lado da pessoa e dizer: Fulano, estás a falar muito alto, podes por favor baixar o volume da tua voz? É Uhum. que eu era uma pessoa que vivia para dentro, Ok. ok? Eu vivia para dentro, eu não demonstrava ao mundo aquilo que eu era. Então, estudar fora e estudar numa sociedade americana, numa sociedade como a sociedade americana, faz com que tu acordes para a vida.
Significa Yeah. que se tu não te impões, se tu não dizes, olha, eu sou isso, eu quero isso, as coisas não vão acontecer e tu vais ficar para trás. Eu digo sempre, a sociedade Ok. americana é individualista, sim, mas faz com que tu te exponhas e demonstres ao mundo aquilo que tu és. Se tu não o fizeres, tu és posto de lado e ninguém quer saber de ti. E obviamente que ninguém quer ser posto de lado. Então, forçou-me a sair da casca, Ok. mostrou-me que o mundo é totalmente diferente daquilo que eu pensava, mostrou-me que existem diferenças e que eu preciso não entender porque que as diferenças existem, mas que eu preciso respeitar as coisas como elas são. Respeitar, certo. Então, acho que se eu não tivesse ido viver fora, hoje talvez eu tivesse uma vida em que eu não fosse tão feliz. Tenho quase que 100% de certeza disso. Agora, desafios foram esses. Eu tive que me esforçar. Tive que me esforçar para olhar para o mundo, ok, existe o mundo, mas eu sou única. E eu tenho de mostrar ao mundo aquilo que eu sou. Eram os grandes desafios por causa da natureza tímida, super introvertida que eu tinha. De uma pessoa de cabeça Ok. baixa, de uma pessoa que não tinha uma resposta para dar às coisas quando necessário. Essa era eu. Ok. Então, agora, oportunidades. Bom, acho que os melhores amigos que eu tenho na minha vida eu conheci lá. Boa. Sinto que em termos acadêmicos eu já era, obviamente, já era uma boa aluna, mas em termos de saber o que o estudante precisa de fazer para realmente aprender as coisas, e olha que o ensino americano não é o melhor ensino do mundo, mas faz-te. E eu tenho um professor que dizia: vocês só aprendem coisas novas até o ensino médio. A universidade é para vos fazer pensar como engenheiros, como se vocês estivessem já no vosso lugar de trabalho. Esse é o grande trabalho da universidade, porque se tu notares toda a matemática que tu aprendeste desde o princípio do teu estudo até o ensino médio, as coisas só vão mudando de figura, vão adicionar, por exemplo, numa Sim. derivada, vão adicionar vão adicionar uma variável, vais ter que derivar consoante Mais outra uma variável, variável. mas o princípio das coisas é o mesmo. É Então, realmente o mesmo. É verdade. eu às vezes, quando vejo pessoas a dizerem, não, eu aprendi isso, mas até hoje não sei como é que eu aplico isso na minha vida. Não, tu aplicas em alguma parte da tua vida, só que não tão, de forma tão simples, com uma grande elaboração em cima de tudo, mas a base, principalmente a matemática é a base de muitas coisas. Uhum. Então, oportunidades, eu diria que a maior oportunidade, não de emprego, porque obviamente como bolseira eu já tinha uma perspectiva de emprego, mas se eu quisesse também poderia ter ficado por lá, mas era uma coisa que na altura não me interessava. Mas eu acho que eu ganhei e perdi equilibradamente. Equilibradamente. Ok. Com a tua experiência de estudante bolseira, conseguiste ter o equilíbrio. Uhum, Ok, uhum, é verdade. Tem muita gente que diz que eu estou a estudar matemática há um tempo e não tenho aplicado. É a mesma coisa que eu também digo. Às vezes, a resolução de alguns problemas difíceis é devido ao facto de termos estudado cálculos difíceis. Nos ajudam a pensar uhum. bem mais rápido para resolver os mesmos problemas. Eu acredito nisso. Yeah. Tenho aqui uma pergunta. Vamos então começar a falar do quebrar os estereótipos, né? Uhum. Como é que tu decidiste então começar a fazer ou fazer humor quando começaste a morar sozinha? Mas tem aquela, sou estudante de engenharia, porque eu acredito que até aqui, quando tu começaste a fazer os teus vídeos, pouca gente fazia, digo mulheres, porque eram mais os homens que tinham essa vida de fazer humor e tudo mais, mas as mulheres eram poucas que faziam. Depois que tu começaste a fazer humor e fazer humor e ser estudante de engenharia, então como é que foi quebrar isso? No princípio, tu não tiveste alguns problemas, por exemplo, com os teus colegas dizerem, tu estás a fazer essas coisas, não tens tempo para essas coisas, ou então dizerem que então tu estudas engenharia, estás a fazer humor. Como é que foi então essa tua vida? Não chegou a ter
a ter esse tipo de conversa ou pessoas a virem ter contigo com esse tipo de ideias? Olha, eu acho que por eu ser uma pessoa querida, eu sinto-me, eu acho que as pessoas gostam de mim e eu sinto muita gratidão por isso. Eu Uhum, recebo quase que diariamente mensagens de tu ajudaste-me num momento muito mal da minha vida em que eu só queria chorar, só queria me matar e olhar para a tua página e ver vídeos engraçados animava o meu dia. Então eu acho que eu uhum. sou privilegiada nesse aspecto, porque pelo contrário, os meus colegas ficaram chateados comigo quando eu disse que iria deixar de ser a mamãe M. Uhum. Mas existiam coisas, por exemplo, que numa altura em que eu já não me identificava em ser a mamãe M, de eu chegar na Ok. sonda, por exemplo, e as pessoas dizerem: Oh, mas tu és aquela moça dos vídeos. E eu ficava tipo: Yeah, sou eu. Ah, yeah, mas paraste por quê? Nunca tive. Eu que eu digo, eu sou privilegiada porque eu nunca tive aquilo de: Ah, tu és engenheira, não podes fazer isso. Não. Certo. Mas eu acho que isso acontece ah, exatamente por aquilo que eu já disse, de eu ser querida e das pessoas olharem para mim com um sentimento bom, entende? Mas agora, stereotypes eu senti muito mais por ser mulher e por chegar numa sonda e por ter ido substituir um homem que não estava em Ok. condições de continuar o trabalho e eu ouvir, Uhum. por exemplo, do company man, oh, mas ela é mulher, será que ela vai aguentar esse trabalho? E gostam muito, mas ele é mulher, mas ele é mulher. Então, Yeah. enquanto engenheira e humorista, né, como vocês gostam de dizer, enquanto engenheira e humorista, eu nunca senti um lado pejorativo das pessoas dizerem, ah, mas tu és engenheira, não podes fazer isso. Sentia muito mais uma tristeza enorme e também uma admiração muito grande e uma surpresa quando as pessoas olhavam e diziam, oh, mas tu fazes humor e és engenheira. Tipo, existia esse comentário, mas nunca, mas era muito, tipo, isso é bué cool, isso é bué fixe, como é que tu fazes? Não nunca no sentido Uhum. pejorativo da coisa, mas por ser Ok. mulher e por estar no uni, já aconteceu de eu estar numa sonda eu ser a única mulher, mas já Ok. aconteceu de isso que eu acabei de dizer, de eu chegar e as pessoas, por não me conhecerem, foi no meu primeiro embarque, porque eu sou engenheira de petróleo e também sou MAD engineer. Uhum. Que O eu que fiz é a isso? especialização, eu fiz a especialização, eu sou engenheira de fluidos de perfuração. Ok. Fluido de perfuração. Significa que eu sou responsável por todo e qualquer fluido que entra num poço. Então, Uhum. quando nós estamos a trabalhar no drilling, é necessário ter alguém que é responsável por controlar as propriedades que o fluido que vai entrar no poço seja aquele que está no MAD Program. Porque existe, as coisas não são feitas aleatoriamente na realidade, né? Antes de se fazer, de se começar a perfurar, existe como em qualquer vertente, existe algo que tem que ser seguido, tipo lista de instruções que tem que ser Tipo um seguido. algoritmo. Tipo um algoritmo, Exato. né? Tu vais e MAD Engineer, MAD é lama, porque essencialmente fluido que se usa parece mesmo lama. Essa lama onde os porcos ficam a brincar, parece. Mas Ok. é um fluido que é necessário quando se está a perfurar. Por quê? Porque quando se está a perfurar, a gente gera uma enorme fricção. Estamos a partir rochas, na realidade, correto? Quando Uhum. está a broca, é como se estivéssemos a furar o chão. Estamos a furar o chão Uhum. e se nós pegarmos no chão ou na máquina que está a ser usada para furar o chão, vai estar quente, obviamente. Uhum. Então, quando tu estás a perfurar, não aqui em cima, mas mais lá ao fundo, vamos dizer, abaixo de 2.000, 5.000 metros, é necessário um fluido que, essencialmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar a rocha que tu estás a partir lá embaixo, tem que subir. Porque senão estás só a furar e o Uhum. teu buraco vai ficar cheio de partículas rochosas, na realidade. Sim, Então, sim, quando tu estás a sim, sim. perfurar, tens que ter um fluido e aquele fluido tem que ser design com propriedades que vão fazer com que aquilo que tu estás a partir volte à superfície. Tem que ter a Uhum. capacidade de esfriar uh,
a máquina que tu estás a usar para perfurar o chão e tem que ter uma série de outras propriedades. Então, existe um engenheiro que é responsável por esse fluido. Por exemplo, dependendo da zona que tu estás a furar, tu tens que ter um fluido específico. Primeiro, para não agredir a formação que tu estás a furar e para não causar, por exemplo, um blowout, que é uma explosão e morremos todos. Então, Sim, sim. então, eu sou essa pessoa na sonda. Eu sou a responsável por tudo que é fluido que entra num poço ou num well. Estás a ver? Ok, então é por isso que perguntaram por quê, mas ela é mulher, eu acho que é por isso. Porque do jeito Exato, que tu estás mas a explicar, uhum, do jeito que eu estou a explicar, assim, é um trabalho duro. É só perguntar à Margarida, ela vai te explicar, porque a Margarida tem muito mais anos de experiência do que eu. Mas quando isso aconteceu comigo, na verdade eu não estava a desempenhar ainda a função de Mad Engineer, eu ainda era estava a desempenhar a função de técnica de laboratório. Porque eu fui para os Estados Unidos de novo, uma segunda vez, para fazer essa especialização. E quando voltei, por termos na altura poucas sondas em Angola, eu tive que me adaptar. Então fiquei a trabalhar 6 meses no laboratório como técnica de laboratório. Então, houve necessidade de eu ir render um colega na sonda, porque o colega não se sentia bem, estava com dor de dente ou alguma coisa assim, e a única pessoa disponível para ir era eu. E a resposta que eu recebi do company man, não, mas ele é mulher, o outro fugiu, será que ela vai aguentar? yeah. É aí Mas onde as mulheres devem mostrar a capacidade, quando começam em a nos situações a assim, dizer sim. em situações assim, eu digo sempre às pessoas, não adianta tu entrar em conflito com a pessoa por dizer isso. Certo. Não adianta, mas o que vai demonstrar à pessoa que tu estás errada em pensar isso é o teu trabalho. E eu, graças a Deus, sou uma pessoa que desempenha o meu trabalho de forma que ninguém pode colocar defeito. Apesar de eu ser mulher. Mas eu cabili está a dizer, basta tu chegares numa sonda e seres mulher, as pessoas vão olhar para ti tipo, uou, o que é que ela veio fazer? Está aqui a fazer o quê? Não tem marido? Não tem namorado? São as primeiras perguntas que tu vais ouvir assim. Estás a ver? São as primeiras perguntas que tu ouves. As pessoas vão, tipo, por nunca te terem visto, vão tentar estabelecer uma conexão contigo e tudo mais. Mas a primeira pergunta que vai surgir é: não tens namorado? Não tens marido? Estás a ver? Yeah. Gostam, o que as pessoas sempre fazem isso é quando é uma mulher na área de engenharias e principalmente em áreas que nos levam até as sondas, as perguntas que se fazem são sempre estas. É por essa razão que a SMET, quando começou a se formar como associação, o objetivo é mesmo este, é colocar na cabeça das mulheres que vocês não têm que dizer eu não posso ir à sonda, eu não posso fazer isso por ser mulher. Todos nós temos direito de fazer uma coisa se nós conseguimos fazer, se nós temos capacidade para tal. Então, se tu te formaste em engenharia de petróleos, por que não trabalhar numa área? As pessoas ficam tipo, não, mas ela é mulher. Isso não tem nada a ver. Tem aqui uma pergunta do Adnan. Sim, sim, podes dizer. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós próprias também às vezes alimentamos. Por exemplo, eu quando fui fazer a minha especialização nos Estados Unidos, eu tinha colegas da Noruega, do Canadá e tudo mais, que tinham filhos pequenos. E nós ficávamos tipo, uou, teu filho tem quantos anos? Não, minha filha, não sei o quê, todos os dias à noite ela tinha que falar com o filho e tal. E nós ficamos assim, e ela dizia, não, é a minha carreira. Eu não vou abrir mão da minha carreira porque eu tive um filho. Mas, tipo, a cabeça das pessoas é muito diferente. Eu também conheço raparigas que hoje já não aceitam ir offshore porque têm filhos. Ok. A verdade é que ia dizer, oh, essa não é boa mãe, ou essa não é boa mulher, porque está a abandonar o filho, está a abandonar o marido para ir trabalhar. Mas, na realidade, quando é um homem que pega e tem bebê pequeno e decide, não, eu vou à sonda, as pessoas ficam tipo, ninguém questiona, ninguém diz nada.
Mas quando é uma mulher, as pessoas ficam, oh, mas vais abandonar a mulher, vais abandonar o filho e o marido. Se analisarmos as coisas Uhum. pelo mesmo prisma, o marido também está a abandonar a mulher e os filhos. Mas o peso recai sempre na Certo. mulher. É. Uhum. É verdade, recai sempre na mulher. Então, a maior parte das mulheres que estão offshore normalmente são solteiras, ou então tem também Não, aquelas que são casadas e decidiram levar essa vida. nem todas. Existe, a maioria sim, a maioria sim. E a partir do. Eu acho que é complicado porque eu já tive chefes, né, superiores, meninas, obviamente, e era das pessoas que eu mais admirava dentro do departamento. E as pessoas questionavam Uhum. sempre, mas essa é casada, fica tanto tempo aqui, o marido dela como é que está lá e não sei o quê. Tipo, essa é a questão que faz mais confusão na cabeça das pessoas. Mas tu nunca vês, por exemplo, as pessoas a fazerem confusão e a questionarem se um estrangeiro, homem casado, com filhos, ficar tipo 2 meses aqui em Angola, mas se for uma mulher, ou ela não gosta do marido dela, quando ela voltar, o marido já não vai estar lá. Tipo, é um peso enorme, é um peso enorme. Mas Sim, sim, a maioria, a mas tem. maioria, a maioria das mulheres offshore são jovens, não têm compromissos, sim, e não têm filhos, porque a partir do momento que passam a ter outros encargos, vamos dizer assim, a própria cabeça da mulher também muda e acho que ela própria começa a cobrar-se mais. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar o meu filho? Como é que isso? Como é que aquilo? Tá a ver? Então ainda Uhum. é motivo de surpresa eu ter a idade que tenho, eu trabalhar offshore, não ter um relacionamento, não ter filhos. É das primeiras coisas que as pessoas perguntam, mas então estás à espera de quê? Não estou à espera de nada, estou a viver a minha vida. Claro, yeah. Foi tipo, então os teus grandes desafios começaram quando começaste a trabalhar, ou então enquanto estudavas no Texas, já tiveste algumas dificuldades? Eram quantas mulheres na tua turma? Posso assim perguntar? Porque às vezes nós vemos que no universo de 100 estudantes, pelo menos 20 são mulheres. Bom, aqui em Uhum. Angola, eu não sei como é que funciona. Será que no Texas também é assim? Ou quando estudaste foi assim? Olha, eu estudei em Houston, na Universidade de Houston. E Houston é das cidades que mais diversidade tem. Diversidade em Ok. termos de homens, mulheres, diversidade em termos de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. E a universidade que eu estudei era uma universidade pública. Então, isso se reflete na universidade. Significa que tu vês mulheres muçulmanas, daquelas mesmo que usam aqueles véus e tudo mais. Tu vês, É fazer tu engenharia. vais, sim, tu vais ver mulheres de todas as partes do mundo. Era, Sim. era, era uma turma bastante equilibrada nesse aspecto. E as mulheres, sem medo de errar, eram as mais inteligentes da turma. Boa! Por, Porque as mulheres nesse mundo são muito mais perfeccionistas do que os homens. As mulheres nesse mundo nunca querem ser só mais uma. Elas Yeah. querem ser a mulher dentro do departamento. Então Yeah. esforçam-se mais. Yeah. É verdade, é verdade. Normalmente as mulheres que estão nessas áreas de engenharia, ciência e tecnologias tendem a ser assim. Porque foi praticamente Uhum. essa pergunta da Adne. Ela perguntou qual foi o maior desafio em estudar engenharia sendo mulher. Olha, eu acho que muitas das coisas que as pessoas aqui em Angola ainda consideram como um tabu ou como algo que eu tenho lá fora não é assim. Por isso é que eu disse que sair dessa box que é Angola ajudou-me muito. Yeah. Por quê? Porque lá fora tu vês as mulheres a trabalhar em offshore, tu vês as mulheres a serem. Tu vês muitas coisas que aqui em Angola as pessoas ainda ficam, uou, wow, mas ele é mulher. Não, ninguém quer saber se ele é mulher, se ele é homem. Ok. Entende? Boa. Então, Uhum. a grande. Porque, e principalmente na sociedade americana é assim: se tu és bom, as pessoas vão querer estar perto de ti.
Independentemente de tu seres homem, tu seres mulher. Se tu fores um colega, porque o americano é assim, o americano e não só, a sociedade americana é assim, as pessoas não são muito ligadas aos costumes que nós temos aqui, de chegar, entrar no elevador, se encontrares alguém, vais cumprimentar. Não. O americano opta, e a pessoa que vive numa sociedade americana opta por não olhar para os teus olhos, porque se ele olhar para os teus olhos, ele tem que sorrir para ti. Ele não precisa te dizer nada, ele só precisa sorrir. Isso é típico. Isso é típico de quem vive numa sociedade americana. Mas, se numa sala, e todas as minhas aulas eram em auditórios de 300, 500, boa gente, porque era uma universidade pública. Então, se tu conseguiste, de alguma forma, te destacar, as pessoas vão ficar, bom, aquele colega é bom para estudar com ele. Aquela colega é fixe. Aquela colega dá explicações. Aquela colega entendeu bem aquela matéria. Então as pessoas não vão ficar preocupadas em dizer, oh não, mas ela é mulher, como é que ela é assim tão inteligente? Não, porque ali as pessoas já trabalham desde os 18 anos, então estão preocupadas em terminar a universidade para fazer a vida delas. Então, eu acho que muitas das coisas que aqui, para nós angolanos, ainda é wow, lá fora não é assim. Então, esse aspecto de nós sairmos dessa box que é Angola, eu acho que com muitas das coisas nós precisamos realmente abandonar essa box que nós vivemos para olhar para as coisas de outra maneira. É verdade, é verdade. E há pessoas que até às vezes têm oportunidades de poder sair daqui para tentar experimentar outros mundos, mas as mesmas dizem, não, prefiro ficar por Angola. Eu às vezes digo que é bom nós pelo menos termos a oportunidade de experimentar outras coisas. Já que tu tiveste a oportunidade de estar fora e estudar lá. Há pessoas que numa mínima viagem, só de uma semana, deviam pelo menos experimentar. Conhecer outras pessoas, outras origens, outras religiões, outros mundos. Ajuda-nos a sair da caixa. Isso é verdade. Eu não estou aqui a dizer que a minha vida lá fora foi um mar de rosas. Absolutamente. Havia dias, ainda ontem, estava a lembrar isso como irmão, que enquanto estudante, por causa do fator dinheiro, quando as coisas começaram a apertar aqui, cartão Kumbu deixou de funcionar e tudo mais, a pessoa dormia cedo, tentava acordar super tarde para fazer só uma refeição durante o dia, porque não tinha dinheiro para mais. Mas o que eu estou a querer dizer é que o facto, e também eu sempre fui Maria Rapaz. Outra coisa também, que sempre me ajudou, eu lido muito bem com os homens. Então, a menos que esse homem demonstre que ele tem algum problema comigo por eu ser mulher, eu não vou ter problema com nenhum homem. Então, acho que por esse aspecto e também por ter feito um curso que é maioritariamente masculino, eu sou a terceira filha dos meus pais, eu estou no meio de 2 rapazes, eu sempre tive amigos rapazes, eu sei lidar com os homens. Então, eu não tenho, enquanto estudante, um evento de pegar e dizer, não, aquilo aconteceu porque eu era mulher, que eu considero um recordable. Não tem. Mas obviamente que deve ter acontecido sim algum caso, mas eu não guardo coisas mais. Tem aqui uma mensagem da página Atitudes Femininas. Ela diz assim: como foi a adaptação e a primeira experiência quando entraste na indústria petrolífera? Não ouvi, a chamada cortou, não ouvi a pergunta. Como foi a adaptação e primeira experiência quando entraste na indústria petrolífera? Tipo, foi fácil se adaptar àquele mundo, visto que tu nunca tinhas entrado para a indústria petrolífera? Foi fácil te adaptar àquela vida e principalmente no lugar onde te colocaram, a ocupar o lugar de um homem? Olha, eu quando entrei para a empresa que eu trabalho, e graças a Deus foi meu primeiro emprego e eu estou lá até hoje, porque também eu era bolseira dessa mesma empresa. Quando eu fui fazer a entrevista de emprego, perguntaram-me o que é que tu queres fazer? E eu disse, eu quero trabalhar offshore. Mas a sério? Eu disse, sim, o sonho da minha vida é trabalhar offshore. Mas, entretanto, eu entro para começar a trabalhar e não fui direto para o departamento que eu estou agora. Fui porque o meu departamento tem 2 subdepartamentos.
Então eu fui Ok. para um em que eu fazia um trabalho administrativo. Uhum. E fiquei nesse trabalho administrativo 2 anos. O que eu Ok. fazia? Eu era tipo a mãe grande do departamento. Eu é que organizava a vida das pessoas. Fazia literalmente trabalho administrativo, que era bookings, Ok. quem vai para o mar, quem volta, responsável por isso, responsável por aquilo. Então, quando eu entrei, não foi propriamente um desafio. Era um desafio a partir do momento que as minhas responsabilidades começaram a aumentar. Porque eu vivia sozinha, eu sempre fui uma pessoa super organizada, então organizar a vida das outras pessoas não foi um problema para mim. E eu saí-me Ok. muito bem nesse trabalho que eu fazia, tanto que, pelo menos na empresa que eu trabalhei, assim, se tu te sais bem, as tuas responsabilidades não vão parar de aumentar. Então chegou uma altura que a Márcia estava envolvida em tudo quanto é meeting, que a Márcia estava envolvida em tudo quanto é decisão que tem de se tomar. A primeira vez que eu fui offshore foi o ano passado, em julho do ano passado. Ok. Porque eu fiz a especialização em 2018, voltei em outubro e desde outubro a junho eu fiquei a trabalhar no laboratório aqui na base Sonils. Ok. Então, era uma coisa que eu sempre quis fazer. As pessoas ficam, mas tu trabalhas offshore, queres trabalhar até offshore até quando? Eu disse, eu quero trabalhar offshore até me dizerem, Márcia, não vai mais, chega. Yeah. Porque, primeiro, a agenda de trabalho é algo que eu acho fascinante, que é tu ficas 28 dias lá, depois os outros 28 dias, se tu quiseres desaparecer, se tu quiseres fazer o que está acontecendo na tua vida, tu és livre, Uhum. acabas por trabalhar somente 6 meses durante um ano. Ok. E de outra forma também, eu amo o ambiente de trabalho offshore. Uhum. Como eu disse, eu dou-me muito bem com rapazes. Eu, e offshore tu vês, para além... A maioria é jovem, é estrangeiro. Mas na sonda que eu trabalhei, tinha muitos, não vou dizer mais velhos, mas homens assim de meia idade, 40 para cima. E eu gosto daquilo, de estamos a trabalhar, mas temos aquela conversa de eu saber como é que é em cabina, como é que é no sonho, o que é que acontece. E essas histórias eu gosto de ouvir. Ok. Então, eu acho que se me tirarem de offshore e me colocarem num office, eu vou deixar de ser feliz. Eu Boa. vou deixar. Te identificas bem com o teu trabalho. És aquele tipo de jovem, de mulher que tem exatamente a certeza do curso que fez e é feliz onde trabalha. Isso é super Exato, bom. exato. Eu amo o meu trabalho, eu amo o meu trabalho e eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu olho para tudo aquilo que eu faço como um desafio. Estás a ver? Tudo aquilo que eu faço, todo o procedure novo que eu aprendo, tudo aquilo que eu faço é um desafio e eu olho para aquilo como uma oportunidade de eu me destacar. É o que eu disse há bocado. As mulheres nunca querem ser só mais uma mulher, querem ser a mulher. Yeah. Yeah. Então, eu olho para todas as oportunidades e todos os desafios como uma oportunidade de eu dizer, vão me sentir, tá a ver? Yeah. Vou trabalhar, vou mostrar que Vão eu saber também quem é a sei fazer. Márcia. Yeah. Vão saber quem é a Yeah. Márcia, tá a ver? E Yeah. isso é uma coisa que eu faço, e graças a Deus, no meu trabalho, sempre fui reconhecida por fazer um trabalho excelente. Boa. Boa. Tem aqui uma mensagem do Peter Piedade. Ele diz assim: que diferença a mulher traz para a comunidade de engenheiros, sendo um setor dominado pelos homens? Ou seja, ele quer perguntar se o setor é dominado pelos homens, qual é a diferença que um ser feminino faz naquele meio? Eu acho que eu não olho para as coisas de, não, ser diferente por ser mulher. Não. Certo. Eu acho que se eu for um bom profissional, eu vou ser um bom profissional regardless. Mas, por eu Uhum, viver numa sociedade em que as pessoas olham ainda para a mulher como ser frágil, como uhum, feminino, como isso, como aquilo, eu vou ter a necessidade de me destacar pelo positivo.
Entende? Ok. Então, Uhum. a mulher, eu não olho para as coisas de que, não, é mulher, o que é que ela vai trazer de novo para aqui. Não. Eu Somos acho todos que, humanos, a área é uma, todos podem trazer uma coisa diferente para a área de engenharia. exatamente, porque ninguém pergunta, não, vem um cozinheiro, esse cozinheiro é homem, o que é que esse cozinheiro vai trazer de novo para a indústria da culinária? Ninguém faz essa pergunta. É um cozinheiro e é um cozinheiro. Então, é uma Acabou. engenheira e é uma engenheira. Mas agora, sou uma engenheira e tenho de me destacar por viver numa sociedade que acha que as profissões têm de ser segregadas por gênero. That's wrong. Uhum. That's so wrong. Yeah, yeah, yeah. Boa. É verdade. E tem aqui também alguém que deu também a resposta ao Peter. Tem mais aqui uma perguntinha do Júnior. Em qual Uhum. momento pensou em ficar lá e viver? Em algum momento já pensou em ficar lá e viver? Acho que ele está a perguntar Nos Estados dos Unidos. Estados Unidos. Sim. Olha, eu quando vivia nos Estados Unidos, não era no tempo da crise. Tudo bem? Yeah. Então, eu tenho um tio, e o meu tio me dizia: minha filha, estuda e vem para cá porque as oportunidades estão aqui. Tudo Yeah. bem? Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu não viesse viver para Angola. Se eu soubesse naquela altura, porque a minha vontade sempre foi terminar e voltar para Angola, porque existia aquela ideia de que quem trabalha no setor petrolífero faz rios de dinheiro. Yeah. Uhum. Só que Afinal, não faz? a crise entrou exatamente na altura que eu acabei de estudar, tá vendo? Yeah. Acabei de estudar, vim já com bué de ideias, porque eu vou acontecer, eu vou fazer. Esqueci Yeah. isso. Crise entrou, para conseguir emprego também foi um Deus nos acuda, porque na altura que eu voltei dos Estados Unidos, a empresa pela qual eu era bolseira não estava a recrutar, não estava a receber os estudantes, porque houve uma diminuição enorme em termos de sondas, então eles não tinham onde colocar as pessoas. Então foi mesmo Uhum. assim, voltaste, acabaste, parabéns, mas minha irmã, se te fizerem uma proposta de trabalho em outro sítio, baza, porque nós aqui não temos como te receber. Desculpa. Yeah. Mas, respondendo à pergunta, se eu tivesse terminado e se eu, na altura que terminei, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria voltado para Angola. Ok. Ok. Yeah. Também acho. Porque aqui mesmo a cena aqueceu. Aqui mesmo Uhum. a cena aqueceu. E mediante olha, a poucos minutos de terminar o live, o direto. O que é que eu vou fazer? Vou Uhum. desligar e vou voltar a ligar. Pessoal, vamos voltar já daqui a pouco com a mamãe Emma. Falta apenas um minuto. É só para começarmos de novo. Acho que ele só tem uma hora ou uma hora. Uhum. Uhum. Yeah. Então vou desligar e daqui a pouco voltamos, tá bem? Até já. Yeah, até já.